Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 5 de abril, segunda-feira, na oitava da Páscoa. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro, agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é parte da narração de São Mateus. Digo parte porque o acontecimento anterior é que, segundo Mateus, Maria Madalena e a outra Maria, que não explica qual é, dirigiram-se ao túmulo, então, no domingo de manhã. E aconteceu que quando elas chegaram, segundo o Evangelho de São Mateus, houve um terremoto e um anjo do Senhor veio e retirou a pedra do túmulo e sentou-se sobre ela. E ali havia alguns guardas, porque os judeus conversaram antes do sepultamento que os discípulos falavam que Jesus iria ressuscitar e, portanto, eles poderiam ir lá roubar o corpo de Jesus. Então, havia um destacamento de soldados ali para vigiar o túmulo. Então, eles teriam presenciado esse terremoto, teriam caído por terra como mortos. E enquanto isso, o anjo falou com as mulheres e disse a elas para que fossem aos discípulos dizer a eles para encontrar Jesus na Galileia. E ali elas saem então com muito medo, mas muito alegres. Aí vem o trecho de hoje, e depois desse trecho já se passa o encontro de Jesus com os discípulos na Galileia, onde ele dá instruções e já é a ascensão. É assim que o Evangelho de São Mateus apresenta a ressurreição e a ascensão de Jesus. É muito curto, muito breve, porém ele traz essas narrativas que só ele traz. A história de que houve um grupo de soldados ali vigiando o túmulo para evitar que roubassem o corpo e que teriam presenciado pelo menos esse terremoto, esse evento da natureza que lhes causou muito medo. E esta atitude dos sumos sacerdotes de dar dinheiro a eles para que mentissem, dizendo que dormiram e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus enquanto isso. Então, esta é a maneira de São Mateus narrar a ressurreição de Jesus. É claro que existem observações aqui que podem ser feitas por especialistas a respeito de por que Mateus conta dessa maneira, o que significou esta investigação, esta vigilância. E claro que nós entendemos que onde diz aqui, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje não é no século XXI, o dia de hoje é lá quando Mateus
estava dirigindo o seu evangelho à comunidade para a qual ele escreveu. Mas é claro que as questões mais importantes aqui para nós não são propriamente a reconstituição de todos os atos nos seus mínimos detalhes sobre a ressurreição de Jesus. Seria trocar a mensagem mais importante da ressurreição pela nossa curiosidade ou pelo desejo de satisfazer a nossa fantasia sobre os acontecimentos, nossa fantasia histórica. O que mais importa é o conteúdo, o cerne do Evangelho. Que mais uma vez aqui, Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Variam as narrativas, varia o número das mulheres e até a identidade delas um pouco confusa, mas a única coisa comum nas narrativas é Maria Madalena. Então se trata de uma transmissão histórica, o fato de que esta mulher foi a primeira testemunha do túmulo vazio e do anúncio para os discípulos de que Jesus estava vivo. Esse evangelho fala de um encontro pessoal das mulheres com Jesus, onde ele repete o que o anjo tinha dito. Vão dizer aos meus discípulos que vão para a Galileia, porque lá eles me verão. A insistência de ir para a Galileia, a insistência de voltar para os ensinamentos e as ações de Jesus no seu ministério público. De uma certa maneira, nós podemos dizer que ali está o Evangelho. Ali está a vida, a obra e as palavras de Jesus. Os cristãos são formados pelo Evangelho, pelas palavras e pelas ações de Jesus. E para encontrar-se com o ressuscitado, é necessário voltar sempre a essas ações. É por isso que nós lemos o Evangelho nas nossas celebrações litúrgicas, em todas, de modo especial na celebração da missa, porque nos importa tudo o que aconteceu na Galileia, porque é lá que nós vamos procurar para nos encontrarmos com o ressuscitado. Rezemos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.